Ótimo, então nós estamos gravando a videoaula em relação à gravação, à instalação do sistema operacional Debian utilizando o VirtualBox, ok? É um processo não tão difícil, mas também não tão muito trivial e que eu gostaria que todos prestassem muita atenção, tá? Como nós combinamos, a aula é para aprender a instalar esse sistema. E a próxima eu vou trazer um sistema já pronto, com alguns protocolos já instalados, não configurados, mas apenas instalados. Mas mesmo assim eu vou passar para vocês os comandos de instalação, que é muito simples. apt-get install e o nome do protocolo, só isso. Tá? Bom, então nós vamos criar aqui uma nova máquina virtual no VirtualBox, clicando na opção novo. Vou descrever o nome desta ferramenta. Eu vou criar Debian _ terceiro ADS. Ok? Ele já vai identificar para mim que é um sistema operacional Linux Debian de 64 bits. Ok? Clique em continuar. Aqui você vai determinar o tamanho da memória RAM, da memória primária do seu sistema. Aí vai depender muito da quantidade de memória física que você tem na sua máquina hospedeira. No meu caso tem 8 GB de RAM. Eu vou colocar 1 GB, instala rapidinho, tá? Professor, eu tenho 4 GB de RAM. Deixa 1 GB também que vai dar certo. Eu só tenho 2 GB. Aí deixa 7,64, acho que é isso que ele fala. Por padrão aí, tá? Definir a quantidade de memória RAM, continua. E aqui ele me dá 3 opções para criar o disco virtual. Aqui é memória secundária, o HD. Tá? Em algumas instalações eu não utilizo o HD, eu vou usar apenas o Live CD. Por exemplo, o Kali Linux, eu utilizo apenas o Live CD, eu não instalo ele. Então seleciona essa opção. No nosso caso, nós vamos criar um novo disco rígido virtual, aí eu vou deixar setada essa opção. Ou em terceiro, eu vou utilizar um disco virtual existente. Eu instalei o Debian, inseri informações dentro dele, e ele vai gerar um disco rígido virtual. Eu vou salvar esse disco rígido virtual e levar para a máquina lá da minha empresa ou da minha casa, e lá em casa eu vou fazer o mesmo processo, só que aqui eu vou deixar como utilizar o disco rígido virtual existente. Simplesmente eu vou direcionar para esse disco rígido, onde ele estiver, seleciono esse disco rígido e aí eu utilizo à vontade. Então posso pegar esse disco rígido, salvar no pendrive, por exemplo, e levar para onde eu quiser. Ok? No nosso caso, máquina nova, criar um novo disco rígido virtual. Criar um novo disco rígido virtual agora. Deixe selecionada esta opção. Clique em criar. Aí ele vai dar as opções de tipo de disco rígido virtual. Deixa VDI, que é um disco virtual específico do VirtualBox. VirtualBox Disk Image. Está aqui, ó. Ok? Continua. Tem 2 opções, dinamicamente alocado ou tamanho fixo. Nós vamos deixar dinamicamente alocado, uma vez que ao inserir novas informações nesse disco, dinamicamente ele vai aumentando o seu espaço. Está lá 8 GB, para as nossas aulas dá sobra de espaço. Tá? Mas, por acaso, precisar de mais espaço, ele vai aumentando dinamicamente. Clique em continuar. Continua. Já vai estar o nome lá, certinho, o nome do disco rígido virtual, o tamanho dele 8 GB. Deixa 8 GB aí que tem espaço à vontade para a gente instalar e trabalhar. Clique em criar, ele criou a máquina virtual. Ok? Todos conseguiram chegar aqui? É tranquilo, não é? Com a máquina selecionada, eu vou no campo configurações, aqui, ó. Ou eu posso clicar com o botão direito e configurações aqui. Ok? Clique em configurações. Ele vai abrir uma aba de configurações, né? Aba geral, sistema, né? Ordem de boot aqui você pode trocar. No meu caso eu vou deixar o disco óptico e depois o HD como ordem de boot.
Monitor não vou mexer nada. Armazenamento. Aqui eu tenho o disco rígido virtual criado, VDI aqui criado. E a opção vazio, que é controlador IDE, que é o mesmo esquema do drive de leitor de CD e DVD, disco físico. Então vou deixar aqui, ó, o vazio, eu vou clicar nesse cara aqui, nesse vazio, e vou selecionar a mídia. Aqui na extrema direita tem esse CDzinho aqui. Ou em alguns VirtualBox, algumas versões, tem uma pastinha. Clica nela e encontra a imagem que nós passamos para vocês aí do netinstall.iso. Isso serve para qualquer tipo de sistema operacional, ok? Tem um sitezinho lá da DistroWatch, pessoal, eu passei para outra turma. Tá? Esse DistroWatch aqui, que é muito bacana, tem um monte de distribuição Linux, FreeBSD, ou seja, software livre aqui. Tá? Tudo bem? É um site bem bacana, sugiro que vocês depois... Ah, cara, eu vou tentar... Vou instalar esse cara aqui, vamos ver quem é esse cara aqui, ó. Devuan. Baixa ele, vai baixar o ponto ISO e lá você vai direcionar no VirtualBox para esse cara aqui. Tá? PFSense, olha lá como é a carinha dele, né? Bem bacana, tá? Então, deixa lá um momento se estiver tranquilo. Acessa o distrowatch.com e verifica as imagens lá. Tem bastante coisa interessante aqui nesse site. Simplesmente você aponta o disco, clica no disco e aponta o ponto ISO, ok? Depois vá na opção rede. Eu tenho 4 adaptadores. Eu vou deixar apenas o 1 habilitado. E aqui eu vou configurar ou habilitar o modo da placa de rede que eu quero. Ele está como padrão, ele vem NAT. O que é o NAT? Meu servidor virtual, a minha máquina virtual, estará conectada à internet por NAT. Depois vamos falar sobre NAT, que é o Network Address Translation. Tá? No nosso caso, para andar mais rápido, eu vou deixar em rede interna. Por quê? Se eu deixar em NAT, quando eu estiver instalando, ele vai tentar baixar todos os pacotes da internet, vai demorar um monte. Então deixa a rede interna aí. Habilita a rede interna. E clique em OK. Só isso. Ok? O que nós mexemos então em configurações? Sistema, ordem de boot. Armazenamento, aponto para a imagem .iso, que eu passei para vocês. E rede, tira do NAT e deixa em rede interna. Só isso. Clique em iniciar. Ele vai iniciar a máquina virtual. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Dá um cliquezinho com o mouse e aí ele vai perguntar se quer que o mouse acesse a máquina. Sim, às vezes alguma pergunta você clica em OK aí, bom. Tudo bem? Nós vamos utilizar o modo de instalação gráfico do Debian, tá? Pessoal, eu vou acelerar um pouquinho por causa da gravação da tela, senão ficar muito grande o arquivo depois, tá? Então, quem puder me acompanhar, beleza. Instalação gráfica. Primeira opção, a linguagem, né? Letra P, português do Brasil. Ok? Quem estiver me acompanhando, português do Brasil. Localidade, Brasil. E aí o teclado, pessoal, se você tiver aí o C cedilha no seu teclado, é o português brasileiro. Né? Alguns notebooks vêm com o padrão inglês americano. No meu caso, inglês americano, tá? Seleciona a criança e Enter. Está acessando o disco, obtendo alguns pacotes necessários para a instalação.
aqui ele vai falhar. Por quê? Porque eu tirei do modo NAT e joguei em rede interna. Ele vai falhar mesmo. Não tem problema. Não precisa se desesperar. Depois nós vamos entender o que é o DHCP, tá? Esse processo aí de... Olha lá, falhou. Tá? Não tem problema. Clique em continuar. E habilita aqui, ó, não configurar a rede agora. Nós vamos configurar depois isso aqui. Talvez na próxima aula. Continua. Nome do servidor, deixa a Debian mesmo. Estão conseguindo acompanhar? Está muito rápido. Tranquilo? Deixa a Debian mesmo. Aí ele pede a senha de root. Quem que é o root, pessoal? O root é o dono do sistema, tá? O root é o administrador do sistema. Ele tem todas as permissões para fazer quase tudo também. Tem coisa que eu não posso excluir mesmo com o root, tá? Então, a senha de root, pessoal, tem que ser uma senha segura. Geralmente eu utilizo letras, números, caracteres especiais. Ou seja, root 12 arroba. Ok? Então escreva, professor, eu não quero utilizar root 12 arroba. Eu quero colocar uma senha minha. Anote essa senha para depois você não perdê-la, tá? Lembre também, tudo em minúsculo, tá? Minúsculo. Mas eu quero colocar em maiúsculo, professor. Fique à vontade, deixe que você anote. Root 12 arroba. Confirma a senha. Root 12 arroba. E continua. Ok? Se tiver tudo certo, se as duas senhas estiverem ok, ele vai para a próxima tela. Ele exige que eu crie um usuário comum de sistema. User. Crie um usuário user. Com a senha user 12 arroba. User continua, repete novamente. E a senha user 12 arroba. User 12 arroba. Tudo bem? Relógio, nós estamos no estado de São Paulo. Continua. Agora ele vem para a detecção de disco, particionamento, verificar se é isso mesmo, instalação no disco. Tá? Nós temos algumas opções aqui, ó. Usar o disco inteiro e configurar uma LVM, que é um método virtual. Tá? Usar o disco todo e LVM criptografado ou manualmente. Nós vamos utilizar aqui o disco inteiro. Tá? Enter. Ele me dá o disco. Beleza, é esse disco mesmo, SDA, identificado como SDA. Tá? 8.6 GB. Enter. Todos os arquivos em uma única partição, que é o nosso caso, iniciantes. Tá? Enter. E ele dá um resumo. Ele cria uma área de swap aqui no disco. Padrão de Unix. Tá? Finaliza o particionamento, escreve as mudanças no disco. Enter. E aí ele dá outro resumo e aparece lá, escrever as mudanças no disco. Se eu clicar em não, ele vai voltar para o processo inicial. Eu vou deixar habilitado sim e enter. Aqui ele vai gravar, vai instalar o sistema no disco. Muita calma nessa hora. Aqui, se eu tivesse deixado em modo NAT, ele ia baixar um monte de pacotes pela internet, por meio da internet. E aí ia demorar muito, tá, pessoal? Então, por isso nós tiramos do NAT lá e colocamos em rede interna.
Tem algumas perguntas que ele faz durante o processo de instalação, tá? Seu DVD de instalação foi lido, sua identificação é tal, né? Ele já gera um binário aqui, ó. Se eu tentar instalar o pacote programas com outro CD, ele não vai dar certo. Você quer ler outro CD? Não. Clique em não, continua. Nenhum espelho de rede, eu não quero também espelho de rede. Deixa em não. Como não está conectado à internet, aqui vai rápido também. Participar de concurso de utilização de pacotes para melhorar o sistema operacional. Não quero fazer isso agora. Aqui ele vai somente utilizar o sistema padrão. Se eu tivesse lá com outra versão fora do NetInstall, lá com DVD, por exemplo, aqui teria um monte de opção. Servidor DHCP, servidor DNS, servidor de impressão, servidor HTTP, servidor web, tá? Como é o sistema básico, vamos instalar o basicão. Continua. Se tivesse as opções, você só habilitaria o sistema básico. Nós vamos instalar tudo na unha, aprender na prática, passo a passo. Tudo bem? É, porque eu estou gravando, tá? Depois eu passo o vídeo para vocês. Depende muito da memória física que eu tenho, viu? Agora ele dá a opção de instalar o Grub. O que é o Grub, pessoal? É o gerenciador de boot. No mesmo HD eu tenho 3 sistemas operacionais diferentes. O Grub vai gerenciar para mim qual sistema operacional eu posso inicializar. Quando eu faço dual boot, trial boot, por exemplo. O Grub significa Grant Unified Bootloader, tá? Eu sugiro instalar o Grub aí, tá? Continua. Eu vou informar aqui o disco SDA, que eu vou instalar o Grub nesse HD, que é o HD que nós estamos utilizando. E aí a instalação vai ser encerrada, já terminou a instalação. Vai finalizar. O Grub, essa telinha azul, tá? Esse é o Grub. Está instalado o sistema. Então aqui eu vou parar a gravação. Deixa eu só conectar aquele como root. Um padrão de segurança de senhas do Unix não mostra nada. Você escreve o que você quiser aí. Ele não mostra a senha. Estão entendendo? Eu esqueci, aperta lá o backspace, né, para voltar. Não adianta, ele vai dar erro, tá vendo? Vai dar um errinho aí. Então, root, no meu caso, a senha root 12 @. Aí, acessou o sistema em modo root. Ok? Tudo bem? Então, vou parar a gravação, depois se alguém quiser, só pegar